Terça-feira de carnaval. Será que hoje é feriado nacional? Em alguns estados, o carnaval é considerado feriado. Os cuidados ao levar as crianças para a folia. Em todo o Brasil, a Vara da Infância e Juventude recomenda que seja feito um cadastro e confecção de uma carteirinha de identificação da criança. Como a vítima deve proceder em caso de assédio sexual no trabalho? A denúncia pode ser feita para a ouvidoria do local ou para o Ministério Público do Trabalho. E ainda, como funciona a justiça restaurativa? Ela busca que as duas partes se responsabilizem, superem o problema e saiam daqui aliviadas. Olá, boa tarde. Último dia de carnaval e a criançada, claro, não pode ficar de fora da festa. Para evitar que esses pequenos foliões se percam, é bom levar uma carteirinha de identificação. Na hora de cair na folia, é preciso ter cautela, ainda mais se estiver com criança, porque no meio da muvuca, os pequenos podem se perder. Em todo o Brasil, a Vara da Infância e Juventude recomenda que seja feito um cadastro e confecção de uma carteirinha de identificação da criança. Facilita muito o trabalho, tanto dos pais de encontrar, quanto dos conselhos tutelares, para as autoridades, no caso da polícia. Então é fundamental que todos percebam a importância de identificar as crianças no carnaval. Karen sabe de tudo isso. Por isso veio fazer a carteirinha da irmã, Sofia, que tem 5 anos. Ela corre muito, né? Tipo, ela é bem danada. Quando a gente vê, já sumiu. E aí, tipo, dá aquele desespero, né? Cadê? Então, se já tiver com, como é que fala? De identificação, né? E é tudo certinho, então a gente fica bem menos preocupada até. Este conselheiro tutelar alerta que caso os pais ou responsáveis não cuidem bem da criança e ingiram bebida alcoólica, podem responder por crime de negligência. Quando a gente percebe que aquele pai, de fato, naquele momento, ele jamais estaria em condição de dar proteção, porque ele estava nesse estado de embriaguez. Então, a negligência ela é constatada a partir dessa condição. E o folião não quer saber de perder tempo. E aí acaba comendo qualquer coisa na rua mesmo. Mas é preciso ficar atento às condições de higiene dos alimentos vendidos para a festa não acabar mais cedo, hein? Quem pula o carnaval já sabe, gasta muita energia. E quando a fome aperta, é preciso reabastecer para continuar. Tem que procurar um lugar que seja confiável, né? Onde tem que tenha qualidade na comida, né? Não é em qualquer lugar que dá para comer, não. Tem que ficar atento a isso. Tem gente que vem preparado. Esta família sempre traz o lanchinho para a garotada. Mas a maioria dos foliões só vai encontrar pipoca, picolé, água para vender. O problema é que muitas vezes os ambulantes não têm autorização e nem atendem às regras da vigilância sanitária. Este advogado explica que quem dribla a legislação para obter uma renda extra pode ter a mercadoria apreendida, além de pagar multa por colocar em risco a saúde pública. A gente deve diferenciar quem está regulamentado, né, e quem está como ambulante numa tentativa de fazer alguma renda extra durante o carnaval. É aquela pessoa que não fez um cadastro junto ao órgão público informando que estará atuando como ambulante e o ambulante devidamente credenciado. De acordo com o Ministério da Saúde, existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por vírus, bactérias ou parasitas nos alimentos. Por isso, a atenção deve ser redobrada se tiver que consumir comida na rua. Observe se ela está em condições adequadas, como temperatura e armazenamento corretos. Tudo para não acabar com a festa antes da hora. Ter cuidado aonde vai se alimentar, né? Olhar o ambiente, olhar a barraquinha, se está tudo limpinho, se a pessoa está usando ou uma luva ou uma touquinha, né? O produto está sendo mantido, o quente, uma temperatura ali correta, num banho-maria, ou então o frio, né? Se a caixa de isopor está íntegra, né? Limpinha, se tem gelo, né? Acondicionando o produto frio. E pela primeira vez na folia, beijo roubado pode dar cadeia. É o que diz a lei da importunação sexual, que entrou em vigor em setembro do ano passado. Você me pegou de surpresa, realmente eu acho que, sei lá, acho que não tem beijo roubado, né? Se a pessoa gosta de dar um beijo,
ele dá, senão o cara não vai forçar a pessoa a dar um beijo, acho que não deve fazer isso, né? Nossa, ainda bem que eu nunca roubei nenhum, mas que já roubaram de mim, sim. Se te roubassem um beijo hoje, você denunciava? Se ela é bonita, não. Não sabia, não. 1 a 5 anos de prisão. Verdade? Então se liga aí, não vão roubar beijo de ninguém, hein? Não dá cadeia. Muita gente pode ainda não saber, mas um beijo roubado pode dar cadeia de 1 a 5 anos. A lei da importunação sexual está em vigor desde setembro de 2018. Condutas que busquem a satisfação sexual, mesmo sem violência ou grave ameaça, são consideradas crime. As mulheres acabam sendo vítimas desse tipo de delitos, né? Então elas estão ali, o corpo é delas, mas os homens que estão em sua volta muitas vezes não respeitam essa intimidade do corpo dessas mulheres, passam a mão, né, nos seios, passam a mão nas pernas, dão abraços, dão beijos. Vai depender do tipo de ação que foi desenvolvida pelo agente, as circunstâncias em que isso aconteceu, as condições pessoais da ofendida, os próprios antecedentes do autor desse delito. Então, são vários elementos que são analisados para que essa pena fique próxima do mínimo ou vá se aproximando da pena máxima, que é 5 anos. Antes desta definição, esses atos poderiam ser considerados estupro com punições severas ou apenas como contravenção com penas leves. A maioria das vítimas normalmente são as mulheres e para elas é um verdadeiro alívio contar com essa nova lei. Achei ótimo. Faz muito sentido, porque acontece bastante no carnaval. Eu acho muito boa, porque daí evita certas coisas que não é para ser, né? Esses delitos, eles também se aplicam quando nós tivermos uma vítima transexual, né, uma vítima que seja homem, ou, né, também quando a vítima é do sexo feminino. E o assédio sexual no ambiente de trabalho é o tema da matéria especial de hoje. Você vai saber como registrar uma denúncia e qual tem sido o entendimento da justiça em casos relacionados a esse tipo de crime. Ele sentava exatamente do lado do chefe. Então ele falava diretamente ali comigo, porque como aquelas mesas não tinham divisórias, ele tomou a liberdade de falar comigo. Comecei a perceber e ele falava muito do órgão genital dele, falava muito das festas que ele ia, das mulheres que ele ficava, e ficava contando vantagem de como ele era na cama. A história dessa mulher, infelizmente, é bem comum. O assédio sexual é um crime que constrange e amedronta as vítimas e pode acontecer em qualquer lugar. E no ambiente de trabalho não é diferente. Ele se destacou principalmente por causa da frequência que acontece de um líder para um subordinado. Mas ocorre de forma lateral, né, entre pares, pessoas do mesmo nível, dentro de uma mesma equipe. E quem sofre assédio pode apresentar diversos problemas de saúde, como depressão, estresse pós-traumático, distúrbios de alimentação, irritabilidade e, inclusive, doenças físicas. É algo que claramente diminui a produtividade do seu local, porque nenhum trabalhador ou trabalhadora consegue ser produtivo, melhor, criativo e trabalhar bem numa situação de assédio e de constrangimento. Nos casos ocorridos em ambientes de trabalho, a denúncia pode ser feita para a ouvidoria do local ou para o Ministério Público do Trabalho. E tanto o assediador como a empresa podem ser punidos. No caso do assédio sexual, que se configurado um crime, além do empregador responder, o assediador será investigado pela autoridade policial. O Superior Tribunal de Justiça julgou o caso de uma mulher que foi assediada sexualmente no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, por um funcionário da Infraero. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região condenou a empresa ao pagamento de indenização de R$25 mil. A empresa recorreu ao STJ, alegando que não houve falha na segurança do local e que a culpa foi exclusiva do funcionário. Mas os ministros da 3ª turma, por unanimidade, negaram o recurso e mantiveram a condenação. E para ajudar a combater esse tipo de prática, o Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho desenvolveram uma cartilha e uma série de vídeos esclarecendo as principais dúvidas e orientando as vítimas sobre como denunciar.
São vídeos curtos que ilustram as situações de assédio sexual, exatamente para que a gente fale sobre o assunto. Porque se a gente não fala, parece que não existe, mas de fato existe. E no próximo bloco, terça-feira de carnaval é ou não feriado? A Prefeitura de Salvador considera apenas como ponto facultativo. Tem gente que brinca que carnaval em Salvador dura quase o ano todo. Mas na Bahia, carnaval não é feriado não, é apenas ponto facultativo. Movimento, turistas, festas e cores. Nesta época do ano, o clima de folia toma conta das cidades brasileiras. Em alguns estados, o carnaval é considerado feriado. Mas será que todo trabalhador sabe que aqui na Bahia é ponto facultativo? O que isso significa? O que a legislação trabalhista fala sobre o assunto? Para mim, sim. A cidade para e todos vão se divertir. Carnaval é sim feriado. Agora tem que compreender o que significa dentro das regras brasileiras, né? Não, de dia tem trabalho. Em partes é, em partes não é. Para quem trabalha no circuito, eu acharia que deveria ser feriado, porque não vai ter condições de uma pessoa ir trabalhar. Apenas a terça-feira de carnaval aqui é feriado. Carnaval, primeiro, não é feriado nacional, então nós precisaríamos de uma lei municipal que previsse esse feriado e nós não temos, nem municipal nem estadual. No estado da Bahia nós só temos o 2 de julho, municipal nós temos alguns, né? Exemplo do São João. São João, sim, o dia 24 de junho é feriado municipal, mas o carnaval não. A Prefeitura de Salvador considera apenas como ponto facultativo. Alguns feriados nacionais são 1º de janeiro, dia da confraternização universal, Ano Novo, Sexta-feira da Paixão, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia Mundial do Trabalho, 7 de setembro, Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Dia de Finados. Para estes dias oficiais e que o empregador precise do colaborador durante o feriado, ele deve seguir o que a legislação diz. Nesse caso, ele recebe a hora trabalhada acrescida de um adicional de 100%. Afinal, carnaval é ou não feriado nacional? O que diz a lei em casos assim para o trabalhador? Para tirar todas essas dúvidas, eu recebo aqui no estúdio do Jornal da Justiça o advogado trabalhista José Augusto Lira. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela disponibilidade em participar conosco. Sempre um prazer. Em uma terça-feira de carnaval. Sempre um carnaval, prazer. feriado ou não? Depende. Depende. Nós temos que, boa tarde, mais uma vez, muito prazer. Nós temos que verificar, tem uma portaria do Executivo 442 de dezembro de 2018 que o ministro do Planejamento liberou. Lá ele fala os dias, como a reportagem também colocou, os dias que são considerados nacionais, né? E nós teremos depois que olhar, observar, nos estados e municípios, a figura do ponto facultativo. Tem que ter uma lei específica disciplinando quanto ao estado ou quanto ao município. Não havendo essa lei, evidentemente que o empregado terá que trabalhar, né? Porque, sendo ponto facultativo, ele não indo trabalhar, o empregador poderá descontar, lamentavelmente, nesse dia tão querido. Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, me parece que é feriado, né? Não é ponto facultativo. Sendo feriado, de acordo com uma legislação local, o trabalhador precisa receber em dobro aquele dia trabalhado? Perfeitamente, né, Rafaela? O trabalhador, é muito tranquilo dizer isso, o dobro, vamos imaginar, ele tem R$3.000 que ele ganha de salário. Se eu dividir por 30, eu vou ter um dia de salário dele, é R$100. O dobro é ele receber mais R$100. Ao contrário do que se pensa, não é receber R$100, ele vai receber 200. Porque aí, se ele já recebeu 100 com mais 200, ele receberia 300, seria em triplo, né? E não em dobro. Dobro é 100 mais 100. Então, se ele está trabalhando, e não Rio de Janeiro, eu sou carioca de lá, a lei tem, né? Existe a lei, existe o diploma, como nós chamamos de direito, se ele estiver trabalhando, ele vai ganhar em dobro, ou seja, um dia a mais, 100%, como disse a juíza na matéria.
Foi liberado no ponto facultativo, esse dia vai ser descontado pelo empregador? Se ele houve a liberação com o ponto facultativo, efetivamente nós temos que voltar à resposta anterior. Tem que verificar se tem o regramento, né? Porque no ponto facultativo ele diz isso, o legislador ele disse, você tem a faculdade de vir ou não. Se o empregador não liberar, né, evidentemente ele vai ter que trabalhar. Se o empregador liberar, e aí o empregador vai ter que emitir, é importante que o empregado esteja atento, o empregador vai ter que emitir uma comunicação dizendo que é ponto facultativo e que a empresa libera o comparecimento para evitar problema. Agora, o empregador pode propor que esses dias sejam compensados em uma data posterior? Ele pode propor, e aí nós temos que dividir mais uma vez, é um prazer sempre estar aqui com o espírito das perguntas, se o empregado ele foi admitido após a reforma trabalhista de novembro de 2017, o empregador pode fazer um acordo individual. Eu sou empregador, você é empregado, eu faço um acordo com você. Se o empregado ele é admitido antes da reforma trabalhista, obrigatoriamente isso vai ter que estar, Rafaela, por acordo coletivo ou por convenção coletiva. Só no diálogo não adianta? De jeito algum, tem que estar ratificado e escrito para os anteriores. Ok, doutor Lira, muito obrigada pela participação conosco. Bom finalzinho de carnaval. Boa tarde. Boa prazer. tarde. Confete, serpentina, muita música e animação. É esse o espírito do carnaval, mas tem gente que prefere ficar longe de toda essa movimentação e deve ter os direitos respeitados. Os blocos de carnavais embalam os foliões. É muita festa, alegria, diversão. Mas nem todo mundo se junta à multidão. É o caso de seu Cornélio. No carnaval, ele prefere o silêncio. O carnaval, o que eu vejo são muita bagunça, um desassossego, muito barulho, muito crime. E a gente aprendeu e eu continuei assim, outros tipos de atividade, os outros tipos de atividade na época do carnaval, né? Ler, ficar em casa com a família, mais ou menos por aí. Esta advogada explica que quem está na contramão da folia deve ter os direitos respeitados. Aqui no Distrito Federal, o nosso limite hoje, durante o carnaval, é 65 decibéis. Então, aquela pessoa que ela está próxima a um bloco de carnaval, né, e ela verificar que no local onde ela reside, o aumento, né, o limite é maior do que 65 decibéis, ela pode sim procurar seus direitos, ela pode telefonar para a polícia, ela pode ir na delegacia, ela pode efetuar a denúncia, porque é um direito que ela tem. Em Brasília, um tradicional bloco de carnaval precisou mudar de lugar após reclamações dos moradores. A gente tem dois direitos, o acesso à cultura de um e o direito ao silêncio de outro, que tem que ser respeitado, mas eles têm que ser balizados para eles não ficarem em completa desarmonia entre eles. Você vai ver daqui a pouquinho, no próximo bloco do Jornal da Justiça, primeira edição, a atuação da Justiça Restaurativa. No processo tradicional, o juiz tem o poder de decidir. No processo da Justiça Restaurativa, quando o juiz envia, ele transfere também o poder de decidir às pessoas. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reconheceu o direito de uma servidora do município de Juiz de Fora que adotou uma criança e queria ter 180 dias de licença maternidade. A prefeitura havia concedido o afastamento por 90 dias. A desembargadora relatora do caso considerou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que os prazos da licença da adotante não podem ser inferiores aos prazos concedidos a gestantes. O mesmo valendo para as respectivas prorrogações. A relatora ressaltou que o TJMG também vem se manifestando dessa forma em julgados recentes. O número de homicídios no país caiu no ano passado em relação a 2017. É o que mostra um estudo da Universidade de São Paulo. No ano passado, mais de 51 mil pessoas foram assassinadas no país.
O número é 13% menor na comparação com 2017, que teve 59 mil mortes registradas. O levantamento foi feito pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e aponta a redução no número de homicídios como a maior dos últimos 11 anos. O estado com maior diminuição nos assassinatos foi Pernambuco. Outros 5 estados também tiveram diminuição de pelo menos 20%. Na contramão da estatística, apenas 3 estados, Amapá, Roraima e Tocantins, registraram aumento no número de homicídios. É importante porque, de um lado, mostra que 2018 teve alguma espécie de reação da sociedade e das autoridades em relação à violência de 2017, o que faz com que a gente pressione e cobre das autoridades, dos novos governadores e do novo presidente, olhar para o que deu certo e refletir sobre o que deu certo, e já ficarem pressionados para 2019 e manter a tendência. A implantação de políticas públicas de segurança promovida por uma ação conjunta dos poderes executivo, legislativo e judiciário são fundamentais para manter o índice em queda. É necessário que o Poder Judiciário dê uma resposta rápida, uma solução para que até o caráter punitivo e retributivo da pena seja cumprido como prevê a nossa Constituição, juntamente com o Poder Executivo, que fará aí o aparato, a preparação da polícia, principalmente a preventiva, e o Poder Legislativo, principalmente, nós sabemos que em direito penal, principalmente nos crimes, a atuação é do Congresso Nacional, que as leis sejam junto desse contexto do Poder Executivo e Judiciário, sejam leis que possam ser de fato aplicadas. Você já ouviu falar em justiça restaurativa? É uma alternativa à justiça criminal. De forma voluntária, vítima e agressor ficam frente a frente e tentam chegar a um acordo. O aperto de mão sela um acordo. Regina dirigiu o carro quando bateu na bicicleta de Wellison. O ciclista teve uma lesão grave no braço, fez várias cirurgias, mas só queria que Regina pagasse o conserto da bicicleta e entrou na justiça. Aí o juiz encaminhou o caso para a chamada justiça restaurativa. Esse trabalho busca o acordo, evitando que o processo fique muitos anos tramitando na justiça. Também desafoga o judiciário e diminui os custos do sistema. Até aí a gente estaria falando de conciliação, mas a justiça restaurativa vai muito mais além. Ela busca que as duas partes se responsabilizem, superem o problema e saiam daqui aliviadas. No processo tradicional, o juiz tem o poder de decidir. No processo da justiça restaurativa, quando o juiz envia, ele transfere também o poder de decidir às pessoas. E elas é que vão construir. Então, a tendência é que elas saiam da justiça restaurativa satisfeitas. A justiça restaurativa atua em casos como briga, ameaça, lesão corporal leve, dano patrimonial, injúria, perturbação do sossego. São chamados crimes de menor potencial ofensivo. Esse é um rótulo dado pela lei, né, para configurar, com base na pena, aquilo que as pessoas vivenciam. Mas o que elas trazem para a justiça restaurativa, muitas vezes, é muito maior do que a lei consegue retratar. Num caso, por exemplo, de perturbação de sossego, a pessoa estava completamente transtornada com a situação que ela estava vivenciando, que um bar ao lado fazia tanto barulho, ela não conseguia dormir. Ele mesmo já estava dizendo assim, eu já não sei mais o que fazer e estou chegando perto do meu limite. O modelo de justiça restaurativa veio da Nova Zelândia e já funciona no Tribunal de Justiça do Distrito Federal há 14 anos. Em 2018, 1.245 processos foram analisados e, desse total, 64% chegaram a um acordo. Quando elas percebem que as necessidades delas, tanto do ofensor quanto da vítima, são acolhidas pelo Poder Judiciário e são valoradas, elas têm uma vivência de justiça que vai além de qualquer lei e que realmente culmina numa transformação daquelas pessoas, né? Agora, não pense que a justiça restaurativa é apenas solucionar processos judiciais na base do diálogo. Dependendo do tipo de crime, o trabalho pode mobilizar escolas, presídios, ambiente de trabalho, comunidade, para ir até a origem do problema. A gente vai trabalhar também com o que deu causa a esse comportamento. Então, assim, por que essa ofensa ocorreu?
E a gente trabalhando com essas causas, a gente vai poder evitar que isso se repita. Mas vamos voltar ao caso da motorista e do ciclista. Regina concordou em dar uma roda nova para a bicicleta de Wellison, que não custou barato não. O valor do fim do conflito, R$ 900. Nós chegamos a um acordo que foi bom para mim e acho que bom para ele também. Fiquei satisfeito, sim. Vai voltar a andar de bicicleta? Fé em Deus, não vejo a hora. Esse bom entendimento ficou registrado no papel que terá a chancela de um juiz. E quem ajudou a resolver o conflito foi a Bárbara, que tinha antes um trabalho burocrático. Agora, na função de facilitadora, se sente realizada e feliz. Toda sessão ela é diferente, ela traz alguns aspectos diferentes, mas essa sensação de gratificação, de recompensa, até uma certa alegria, ela é constante. E o Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Outras informações do Judiciário você assiste no Jornal da Justiça, segunda edição, às 6h30 da noite. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Quando você não estiver assistindo a TV Justiça e quiser acompanhar as notícias do Poder Judiciário, sintonize 104,7 e ouça a Rádio Justiça. Aqui você fica sabendo tudo o que o Poder Judiciário faz para que o Brasil seja um país mais justo e sério. Na Rádio Justiça você também ouve boa música, notícias em geral e muita prestação de serviço. Assim você pode exercer cada vez mais os seus direitos. Cada movimento aqui dentro é feito